Nossas crianças já estão lá embaixo, porque elas estão ensaiando para o Natal, né? Então elas já estão lá embaixo. E eu quero convidar o nosso irmão diácono Cláudio, que esteja aqui à frente, que ele vai nos trazer a mensagem hoje. O Senhor possa estar falando ao nosso coração tudo que já falou ao coração dele, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Glória a Deus, é muito bom estar aqui nessa noite de domingo. Um dia frio, chuvoso, mas estamos aqui, graças a Deus. É muito bom estar louvando o nosso Deus, louvando o nosso Senhor, engrandecendo e louvando o teu santo nome, entoando louvores, ouvindo a sua mensagem, lendo textos bíblicos, vendo os irmãos, podendo ver o irmão que a gente não vê durante a semana, na nossa correria diária, mas a gente tem a oportunidade de vê-lo aqui, e isso é bênção. É bom a gente estar aqui junto, amém? Vamos estar abrindo nossas Bíblias então, irmãos, em Lucas, capítulo 9. Livro de Lucas, capítulo 9, versículos 23 até o 27. Lucas, capítulo 9, do versículo 23 até o 27. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Amém? Louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor, compartilhando a tua palavra, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pela leitura da tua palavra, ó Pai, que ela possa estar nos edificando, ó Deus, e nos alimentando, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, esse texto aqui, apesar dele falar de seguir a Jesus, seguir a Cristo, ele também diz respeito ao homem natural e o homem espiritual. Qual desses a gente se identifica? Nós somos naturais ou somos espirituais? E nesse texto o nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz revelações muito sérias e muito importantes. Ele nos orienta de como devemos nos comportar como discípulos dele. Ele nos faz refletir sobre o que realmente importa para nós. O que é passageiro ou o que é eterno? O que importa para nós? Ele nos faz meditar sobre o grau de comprometimento que temos com ele. Estamos com ele de uma forma séria ou apenas de brincadeira? Qual é o nosso grau de comprometimento com o nosso Senhor? E por fim, Jesus faz uma revelação na qual cumpriu naqueles dias. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Ele fez uma profecia e que se cumpriu exatamente naqueles dias. Então Jesus disse:
Ele dizia a todos, né? Ele dizia aos seus discípulos que estavam com ele ali: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. E é interessante o que Jesus fala aqui. Ele começa dizendo: se alguém quiser vir após mim. Essa fala de Jesus é muito interessante. Tem uma tradução dos aramaicos, que é a Peshita. Ela diz assim: se alguém quer vir depois de mim, atrás de mim, é o que diz. E faz todo sentido, porque quando você quer seguir alguém, você não vai na frente dessa pessoa, você vai atrás. Se eu não sei o caminho para um determinado lugar, se eu quero ir para Minas, nunca dirigi para lá, e aí o irmão Gilberto conhece o caminho, e eu falo: meu irmão, eu nunca fui para lá. Aí o Gilberto fala para mim assim: meu irmão, vai atrás de mim, vai me acompanhando que a gente vai chegar lá em Minas. É só você me seguir, é só você vir atrás de mim. E foi o que Jesus falou. Ele disse: se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer vir atrás de mim, quer me acompanhar, quer me seguir. E a gente se esquece disso às vezes, porque a gente quer andar na frente de Cristo, a gente quer fazer o contrário. Mestre, deixa que eu tomo conta da minha vida, eu sei o que eu faço. E aí eu quero andar na frente dele, eu quero procurar o caminho sozinho, eu quero buscar o alvo, o destino sozinho, sendo que ele mesmo disse que ele é o caminho. Ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, irmãos, se você quer seguir a Cristo, se eu quero seguir a Cristo, eu tenho que ir atrás do Mestre, eu tenho que acompanhá-lo, eu tenho que ir atrás dele. Se ele for para a direita, eu vou para a direita. Se ele continuar reto, eu continuo. Se ele parar, eu paro. Porque é assim que se faz. Se eu for atrás do irmão Gilberto na caminhada, na viagem, eu não vou tirar o olho dele. Eu vou ficar atrás dele e não vou tirar o olho dele. Se ele parar, eu paro. Se ele entrar para a direita, eu entro. E por que com o Cristo, com o nosso Mestre, é diferente? A gente não canta que o nosso alvo é Cristo? Ele tem que ser o nosso alvo. Ele tem que ser o nosso alvo. A gente tem que acompanhá-lo por onde ele passar. Mas como eu disse, às vezes a gente quer tomar o nosso caminho com nossas próprias forças. E dizer assim: não, deixa que eu vou. Eu não preciso te acompanhar. Eu posso ir sozinho. Só que a palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 22, versículo 10, na parte B, diz assim: porque um só é o vosso guia, Cristo. Ele é vosso guia. Não adianta eu querer me guiar sozinho. Não adianta eu querer ter um guia humano. Até porque a palavra de Deus também diz que há um só guia, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Inclusive a palavra de Deus diz que a gente não pode chamar ninguém de guia. Ah, fulano é meu guia espiritual. Nosso único guia é Cristo. Então eu quero ir atrás dele, eu quero acompanhar. Eu vou atrás do Mestre caminhando, ele é meu guia. E eu vou. Não tem erro. Quando eu era criança, meu pai falava comigo, a gente ia passar num lugar que tinha lama, assim, na roça. Ele falava: onde eu pisar, você pisa, que é para eu não cair. Eu lembro direitinho que eu ficava de olho na marca do pé dele na lama. Aonde ficava a marca do pé dele, eu pisava. A perninha curta. Porque eu confiava nele. E ele dizia: vem atrás de mim, aonde eu pisar, você pisa. E eu confiava como uma criança. E eu pisava. Não, onde ele pisou, eu posso pisar. E é o que o nosso Mestre faz. Vem atrás de mim, pisa onde eu piso. Caminha por onde eu caminho. E não tem erro. Não tem erro. Lá em 1 Coríntios 11, 3, também diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. O que guia o nosso corpo? A nossa cabeça. Eu já vi uma vez um condenado a um crime.
O repórter perguntou para ele por que ele cometeu aquele crime. Ele falou que foi sem querer. A minha mão não pega esse copo se a minha cabeça não guiar para isso. Por isso, quando eu era criança, tinha uma canção que a gente cantava, e eu gosto sempre de falar que as canções da época que a gente era criança eram canções poderosas, e hoje a gente se esquece delas, porque parecia tão bobinha na época. E a canção dizia, né? Cuidado, mãozinha o que pega. Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, boquinho que fala. Cuidado, pezinho onde pisa. O Salvador do céu está olhando para você. Então, quando eu cometo um ato, é porque eu quis, porque eu fiz, porque a minha cabeça me guiou. De igual modo, nosso Senhor, Ele é o nosso guia e Ele é o nosso cabeça, o cabeça de todo homem. Então, a gente tem que seguir o que está lá em 1 Coríntios 11, 3. Deixar que Ele seja o cabeça. Deixar que Ele nos guie. A gente precisa parar de querer caminhar sozinho. Aí a gente fica se lamentando, mas o Senhor não me ouve, Deus não me ouve. Por que não acontecem as coisas? Porque eu quero fazer sozinho, porque eu quero andar na frente, porque eu quero ser o cabeça da minha vida. Ao invés de deixar Cristo ser o nosso cabeça. Então a gente conclui que se nós quisermos que Cristo seja o nosso guia, temos que deixá-lo ser o nosso cabeça. Temos que deixar que Ele vá à nossa frente, que Ele nos guie. Assim como meu pai fazia comigo, a gente tem que pisar aonde Ele pisar. A gente tem que ter a confiança de uma criança. Se o pai falar, meu filho, pula que eu te seguro, a gente pula. Essa tem que ser a confiança em nosso Senhor. De uma criança para com o seu pai. A criança não questiona, ela simplesmente obedece. E é o que eu sempre falo, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele entregou a vida dele por nós. Alguém aqui duvida que Ele não queira o melhor para cada um da gente? Ele quer o melhor. Então, se Ele disser, vai, pode ir. Se Ele disser também, fica, pode ficar. Porque Ele quer o melhor. Amém? Glória a Deus. E Ele continua dizendo, né, aquele que quer vir após mim, né, que quer vir atrás de mim, que quer me seguir, a gente tem que tomar uma atitude. Ele diz, a si mesmo se negue. Nós temos que negar a nossa humanidade, a nossa carne. Essa expressão aqui no grego é muito interessante, essa a si mesmo se negue. Ela diz respeito a si mesmo se repudie, a si mesmo você se abstenha, se renuncie, se desconsidere. Essa palavra quer dizer isso. Se rejeite, se desaprove, se anule. Então ele está dizendo, se você quer vir atrás de mim, a si mesmo se anule, se rejeite. Que você possa repudiar a si próprio. Que você se olhe no espelho, você olhe para dentro de si e fale, eu repudio esse homem carnal. Eu não quero ser esse homem carnal. Eu não quero esses prazeres. Essa palavra também ela diz respeito a lutar contra. Então que você lute contra você. Por isso que o apóstolo Paulo dizia que ele esmurrava a si próprio todos os dias. Não é que Paulo ficava lá dando soco nele próprio, ele lutava contra o homem natural dele. É como se ele tivesse uma luta de boxe lutando contra ele mesmo, ele lutava contra o homem natural dentro dele. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que se negar, se rejeitar, se anular. Porque quando o homem carnal toma a frente, você só vai receber as recompensas carnais. As consequências carnais. Porque para a gente buscar algo do Espírito, a gente tem que buscar no Espírito, não na carne. Então, é o ideal que a gente nos rejeite. Isso é fácil? Não é. Mas a gente tem que confiar no Senhor e pedir forças a Ele.
Porque, de fato, com nossas forças nós não conseguimos. Mas a gente luta contra esse homem a cada dia. E eu tenho para mim que isso é uma luta diária para todos. É todo dia. A gente levanta de manhã, tem um dia pela frente, e é um dia de luta contra si mesmo. A gente vê lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do 22 ao 23, aquela passagem do jovem rico. E Jesus diz para ele: vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Esse homem aqui não quis ir atrás de Jesus. Jesus falou: vende tudo e vem atrás de mim, me segue. Ele não quis. Ele trocou as riquezas eternas pelas riquezas passageiras. Isso tudo vai passar, vai acabar. E a nossa vida é muito repentina. Hoje a gente está aqui, amanhã não estamos mais. Como a palavra de Deus diz, é como a flor do campo, que de manhã ela desabrocha, de tarde ela seca e cai. E ninguém mais lembra onde ela estava. Se você for até lá, cadê? Eu não sei mais onde estava aquela flor. Ela é esquecido o local que ela estava. Então nós temos que negar a nós mesmos e dizer não às nossas vontades. O mesmo ímpeto, a mesma vontade que a gente tem de conquistar as coisas materiais, que não é errado. Isso não é errado. Você querer ter uma casa melhor, um carro melhor, querer dar o melhor para sua família. Mas que você tenha essa mesma vontade, essa mesma garra de lutar pelas coisas espirituais. Essa mesma vontade de seguir a Cristo. De ir após Ele, de ir atrás dEle. Então ponha a sua energia nisso, no que é eterno, porque a recompensa é eterna. Porque Jesus Cristo, Ele prometeu isso, e Ele é fiel. Eu não creio que o nosso Senhor Jesus Cristo vai fazer uma promessa e não vai cumprir. Eu duvido. Ele promete e Ele cumpre. Glória a Deus. E Ele continua. Nega a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Esse trecho aqui eu acho muito interessante, que muitas das vezes é mal interpretado. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. A gente às vezes até ouve falar, né? Eu tenho um chefe lá no meu trabalho, que é aquele cara... Ele me persegue de uma tal maneira, mas eu tenho que carregar essa cruz. A minha sogra fica no meu casamento, se metendo em tudo. Essa é a minha cruz. É uma interpretação equivocada da palavra de Deus. Não é isso que a palavra está dizendo aqui. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Em primeiro lugar, tome a sua cruz. A palavra cruz aqui, ela significa uma estaca. É um instrumento de tortura e morte na antiguidade. Não é à toa que, geralmente, os condenados à morte, eles carregavam a estaca, muitas das vezes nas costas. Ele carregava até o monte, até o local que ele ia ser crucificado, e lá eles pregavam ele nessa estaca, que era pregada na outra estaca, e simbolizou o símbolo da cruz hoje. Muitos nem eram condenados na cruz propriamente dita, mas só na estaca. Então ele ficava ereto na estaca, pregado, e ali ficava até morrer. Então o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: carregue o seu instrumento de tortura. Você mesmo pegue a sua cruz e siga-me, o instrumento que você vai ser executado, que o velho homem será executado. Por isso que a palavra de Deus fala sobre mortificar a carne, que é crucificar a carne. Eu pego a minha cruz e carrego para eu me crucificar? Não. A minha cruz é um chefe, é um parente? Não, a minha cruz
é para crucificar o meu velho homem, crucificar as minhas vontades, crucificar os meus prazeres, os meus desejos. Isso é que Jesus está falando aqui. Pegue a sua cruz e siga-me, para que você crucifique o velho homem. Carregar o nosso objeto de condenação, crucificar o homem natural, é enfrentar o sofrimento, a provação, as lutas, as aflições. Isso é mortificar a carne, enfrentar tudo aquilo que vem até você. Não, você rejeitar, dizer não. Eu não quero isso. O meu Senhor tem algo que é melhor para mim. E rejeitar o velho homem. Filipenses capítulo 3, versículo 14. O que Paulo fala aqui? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo. É Jesus Cristo, é caminhar para lá. Tome a sua cruz, vai atrás do Mestre e prossiga para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O nosso prêmio qual é? A nossa coroa. A coroa de vida eterna. É a nossa recompensa. Na antiguidade, na época dos jogos, né, das Olimpíadas antigamente, lá na Grécia, quando o atleta ele terminava a corrida dele, ele recebia uma coroa, só que era de ramos. E aí, amanhã aquela coroa já não valia mais nada, né? Imagina, eu pego uma coroazinha de ramos, coloco na sua cabeça, daqui a pouco ela começa a murchar, amanhã tem que jogar fora. Mas a coroa da vida eterna, ela jamais vai murchar. A coroa da vida eterna, ela é para sempre. É a nossa recompensa eterna. É a recompensa de morar na glória com o nosso Senhor. É uma coroa que não se corrompe. Ela não vai murchar, ela não vai secar. Ela vai durar para sempre. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. E ele continua dizendo, versículo 24. Diz aí, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então ele diz aqui, se eu quiser salvar o homem natural, deixando de carregar a cruz para crucificá-lo, crucificar esse homem, e assim salvando esse homem natural de sua condenação, então, na verdade, eu estarei perdendo a minha vida. Vou estar fazendo o caminho inverso. Eu tenho que crucificar esse homem. Então, se eu não quiser crucificar o homem natural, se eu quiser salvá-lo, eu estarei morrendo. Porque o homem natural, ele está condenado à destruição. Ele está condenado a sucumbir eternamente. E é interessante que essa palavra perder a vida aqui, ela significa destruir por completo. Então, aquele que quiser salvar a sua vida, terá a sua vida destruída por completo. Será eliminado. E continue, quem perder a vida por minha causa, se salvará. Essa mesma palavra perder aqui também significa destruir por completo. Então, se você quiser salvar o homem natural, você será destruído por completo. Mas se você perder a sua vida por causa do nosso Mestre, destruir por completo o homem natural, você será salvo. Não tem coisa melhor, irmãos, do que estar com o nosso Senhor eternamente. Ser salvo por Ele, ser resgatado por Ele. Eu nunca vi alguém que está caindo num buraco e chegar alguém e oferecer uma ajuda e a pessoa rejeitar. Você, na mesma hora, você estende a mão com toda a força. E você quer ser resgatado. E esse é o desejo que a gente tem que ter no nosso coração, de ser resgatado pelo nosso Mestre, de destruir o velho homem e ter o nosso homem espiritual sendo salvo. Romanos capítulo 8, versículo 13, diz:
porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Glória a Deus, olha o que a palavra está dizendo. Mortificardes a carne, crucificar os prazeres da carne. Quando Caim matou seu irmão Abel, o Senhor disse para ele: o seu desejo será contra ti, cabe a ti dominá-lo. O desejo ele pode até vir, mas cabe a cada um de nós dominar esse desejo. Crucificar esses prazeres, os feitos do corpo, para que a gente ganhe vida. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, 19, 20 e 21. Olha o que diz aí, o que nós temos que crucificar, irmãos. Temos que crucificar os feitos da carne, as obras da carne. E a palavra de Deus diz que elas são conhecidas. No 19 começa dizendo, elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Esse é o homem natural, que deve ser condenado, que deve ser crucificado, mortificado. E conforme eu disse, é uma luta diária. É dia a dia. Por isso que o nosso mestre diz aqui, dia a dia, tome a sua cruz e segue-me. É uma luta diária, constante, até o dia que ele nos chamar. Ou até o dia que ele voltar e a gente esteja em vida ainda. E do jeito que as coisas estão acontecendo, não duvido nada, está muito próximo a volta de nosso Senhor. Está muito próximo. Por conta disso, ele continua dizendo no versículo 25, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Realmente, né? Mesmo que eu ganhasse o mundo todo de herança, eu vou viver até quanto tempo? 70 anos? 80? 100? Mesmo que eu viva até 100 anos, e daí? Se eu morrer com 100 anos, vai ficar aí tudo para trás. E aí quando eu estiver diante do meu Senhor, Ele vai falar para mim assim, mostra as suas mãos. O que você tem para mim? Quais são as obras? Eu quero ver as obras que você praticou lá na terra. O que eu vou ter para mostrar para Ele? Vou ter vergonha? Então não adianta nada eu ganhar o mundo inteiro. Tem tradução que diz, inclusive, perder a sua própria alma. Não adianta nada. A NVI ainda diz assim, do que adianta você ganhar o mundo inteiro e destruir-se a si mesmo? Não adianta de nada. João, capítulo 10, versículo 10, Jesus fala assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O nosso Senhor, Ele veio para que a gente tivesse muita vida. Ele não veio para que eu tivesse muitas terras, muitos bens, para que eu tivesse status, para que eu fosse conhecido mundialmente, para que eu tivesse uma garagem cheia de carro, conta bancária cheia. Não, Ele veio para que a gente tenha vida e a tenham em abundância. É muita vida. É para isso que Ele veio. Se nosso mestre,
Se Ele nos deu a vida, o que mais a gente pode querer? Eu te pergunto. Vida é a coisa mais valiosa que existe. A saúde espiritual é a coisa mais valiosa que existe. Eu posso ter dinheiro à vontade, comida, imóveis, tudo. De nada adianta se eu não tiver vida, a vida que Jesus Cristo ofereceu para mim. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 8, ele diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade, ou seja, por causa da grandeza do amor de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. A palavra refúgio aqui, ela está bem suave, bem tranquila. Quando a gente fala de refúgio, minha mãe falava muito disso antigamente. Quando eu ia na feira, aquele tomatezinho que estourou, uma pera meio machucada, que ela para vender não serve, mas já está boa, dá para comer, você corta ali e tal. Ela falava que isso era refúgio. Então, quando a gente fala refúgio, é uma coisa muito tranquila. Mas a palavra refúgio aqui, ela quer dizer exatamente estrume, lixo. Esse é o sentido dessa palavra. Então ele está dizendo assim: considero tudo como esterco, como lixo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está chamando tudo que existe aqui nesse mundo, todos os prazeres, todas as coisas que a carne oferece, como estrume. Todo mundo sabe aqui o que é estrume, né? Esterco. É isso que ele considera. Aí Paulo falando assim, né, a gente pode pensar, mas ele era um cara que de repente já não tinha nada. Então é fácil falar isso. Muito pelo contrário, Paulo tinha tudo isso que a carne poderia oferecer para ele. Ele tinha status social, ele era um cara respeitado politicamente, ele era autoridade religiosa na época. A situação financeira dele, não tinha o que reclamar. Então ele tinha tudo para poder dizer assim: eu estou muito bem, eu tenho tudo que Deus está me dando. Mas ele chama tudo isso de esterco, de lixo. E aí eu volto a falar: se o nosso Senhor deu vida eterna para a gente, realmente, tudo que a gente tem aqui é esterco, é lixo, é estrume. Nada do que está aqui serve para a gente. Amém, irmãos? E ele continua, versículo 26. Ele fala assim: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz assim: fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, em lugar da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. A cruz é símbolo de vergonha, de humilhação. Agora imagina só, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele abriu mão, em lugar da alegria que foi outorgada a ele, ele abriu mão dessa alegria para ele se fazer vergonha, para ele ser humilhado na cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu. Ele não quis saber da vergonha que ele ia passar. Ele só estava focado em quê? Em salvar o pecador. Então, por que você teríamos vergonha dele? Ele mesmo se fez vergonha por nós. Nós temos que ter orgulho dele,
fazer a vontade dele, dizer para ele: Senhor, eu vou aonde tu fores. O Senhor suportou a cruz por mim. O Senhor se humilhou por mim. Se fez vergonha por mim. O crucificado, ele tinha que carregar sua própria cruz até o lugar de execução. E enquanto isso, ele era escarnecido. Os seus executores ficavam falando o porquê que ele estava sendo executado daquela forma. Ele era humilhado. Alguns chegavam no lugar da execução nus, porque apanhavam, caíam, e acaba ficando sem nada, sem nenhuma roupa no corpo. E ele ficava nu perante as pessoas, passando essa vergonha. Muitos passavam por isso. A morte de cruz era muito humilhante. Mas o nosso Senhor, ele quis passar pela morte de cruz por nós, para nos salvar. Portanto, não devemos nos envergonhar de Jesus. Muito pelo contrário, nós devemos nos orgulhar dele. Amém? Antigamente eu lembro que começou, hoje em dia acho que nem é tão comum mais, mas começou uma moda da gente usar camisa escrito versículo, Jesus. Na época que eu era adolescente, aí eu vi uma frase uma vez numa camisa que mexeu comigo. Talvez as pessoas, todo mundo aqui já deve ter ouvido também, que diz: andar com Jesus no peito é fácil. Difícil é ter peito para andar com Jesus. Você botar uma camisa escrito Jesus no peito, moleza. Mas difícil é ter peito para andar com Jesus. Porque andar com Jesus é renúncia. Andar com Jesus é seguir um novo caminho, é uma conversão. É mudar de rota, mudar de direção. E eu repito, isso é ser motivo de orgulho, de orgulhar-se do nosso Senhor. Se a gente tivesse um Salvador, né, alguém que pagasse uma fiança por nós, por algum crime cometido, porque nós somos criminosos, nós somos pecadores. Todo aquele que peca, que infringe a lei, ele é criminoso. Quando você peca na lei de trânsito e faz alguma coisa, é um crime, não pode. Você vai responder por aquilo. Quando você peca na Constituição, numa lei da Constituição, você vai responder por aquilo. Então o nosso Senhor, ele nos resgatou, então é muito orgulho. Isso é o homem. A gente era para andar na rua falando assim: Jesus me salvou. Ele me salvou, me resgatou. Se não fosse ele, eu estaria morto, condenado nos meus delitos e pecados. Mas Jesus me salvou, olha só, que maravilha. Isso é muito bom, eu tenho muito orgulho do meu mestre. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 11 a 13, diz assim: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, com Cristo, também vivemos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O nosso Senhor, ele é fiel. Por mais que a gente não seja fiel, ele não nega a natureza dele, que é ser fiel. Porque nosso mestre é a personificação de ser fiel. O nome dele é fiel. Não é uma mera qualidade de ser fiel, ele é fiel. Então, como diz no versículo 11, fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Por isso que é para mortificar o homem, nós temos que crucificar com ele o nosso velho homem. E a semelhança de Cristo que ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Amém, irmãos?
A semelhança do nosso Mestre ressuscitado, nós vamos ressuscitar também. E se a gente perseverar, também com Ele reinaremos. Quem é que não quer reinar com o Mestre? Eu quero. Creio que os irmãos também querem. Então temos que ter orgulho de Jesus Cristo, orgulho do nosso Mestre. Vamos confessar Ele diante dos homens, ao invés de negá-lo diante dos homens. E negar não é simplesmente falar assim, eu nego a Cristo. Toda vez que eu deixo de fazer a vontade dEle, deixo de seguir o que Ele me ensinou, eu estou negando a Ele. Estou negando. Porque Ele me orienta que eu faça algo e eu não faço. Ele me orienta que eu seja fiel e eu não sou fiel. Eu estou negando ao meu Mestre. Ele vai ter vergonha de mim no final, quando Ele voltar na sua segunda vinda. Então, irmão, se você quer confessar Jesus Cristo, faça a vontade dEle. Faça o que Ele te ensinou. Busque imitá-lo. Isso é ser cristão, é ser um pequeno Cristo, é o que significa essa palavra. Todo discípulo quer ser igual ao Mestre, quer se vestir igual ao Mestre, quer usar o cabelo igual ao do Mestre. Eu quero usar o cabelo igual ao dele, fazer o mesmo corte. Quero usar a mesma roupa, quero falar igual, quero ter os mesmos trejeitos que o meu Mestre tem. Ele gesticula desse jeito, eu também vou gesticular. Ele usa tal palavra, eu também vou usar. Ele anda desse jeito, também quero andar. O discípulo, ele quer isso, ele quer ser igual ao Mestre. Então essa tem que ser a nossa luta diária, ser igual a Cristo. Eu quero ser como Ele. Por isso que eu gosto muito daquele filme, que é inspirado em um livro que se chama Em Seus Passos, o que faria Jesus? É uma pergunta. Em meus passos, o que faria Jesus? Eu estou na minha empresa, eu tenho a oportunidade de desviar um copo, porque veio uma remessa lá muito grande. Se eu desviar aí uns 100 copos, ninguém vai perceber. Eu pego esses copos aqui e vendo. Mas em meus passos, Jesus faria isso? Será? Ele não faria. Então, se no nosso dia a dia, se a gente se fizer essa pergunta, se a gente se deparar com situações e eu me perguntar, o que Jesus faria agora? Ele tomaria essa atitude ilícita? Não. Então eu não vou fazer. Ele diria essa palavra? Não. Ele contaria essa piada? Não. Isso é ser cristão, é imitar a Cristo. Se a gente buscar ser igual a Ele, a gente vai ter uma vida muito melhor. Versículo 27, irmão, já estou terminando já. Olha o que diz o versículo 27. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. E a gente já começa a observar aqui, se a gente seguir o capítulo, o versículo, a partir do versículo 28, ele continua dizendo assim, o texto continua dizendo, cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será a tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem.
E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, o meu eleito, a ele ouve. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contavam coisa alguma do que tinham visto. Esses 3 homens aqui, Pedro, João e Tiago, já se cumpriu neles essa profecia de Jesus. Eles já viram o reino de Deus ali, em vida. Quando Jesus diz no 27 aqui que alguns hados que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus, eles já viram o reino de Deus ali em vida. Olha que privilégio. Em vida. Esse alguns ali já incluiu Pedro, João e Tiago. Olha que coisa maravilhosa. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, 4, 5 e 6. 1 Coríntios 15, do versículo 3 ao 6. Diz assim: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, que é Pedro, depois aos 12 discípulos. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Olha o cumprimento dessa profecia de Jesus aí. Ele apareceu a Pedro, Tiago e João, aos 12 e a mais de 500 irmãos. Todos esses homens tiveram em vida o privilégio de ver o reino de Deus antes da morte. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. E nós estamos aqui bem-aventurados, nós que não vimos essas coisas, mas nós cremos. Amém? Nós não vimos, mas cremos e estamos aguardando a nossa salvação em Cristo Jesus, a segunda vinda de Cristo. Ele fez a pior parte, que foi pagar o preço pelo nosso resgate do pecado. Ele fez a pior parte, a parte mais difícil. E hoje nós temos vida com Ele. Vida com Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos estar orando agora nesse momento. Feche seus olhos. Senhor Deus, engrandecido, ó Pai, louvado, ó Deus, seja o teu santo nome, eternamente, ó Deus, sobre toda a terra, ó Pai, e pelos séculos dos séculos, ó Deus. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque um dia o Senhor enviou o Teu Filho amado, Jesus Cristo, para nos salvar, ó Deus, para nos resgatar, ó Pai, do pecado, para que hoje, ó Deus, nós tivéssemos, ó Deus, um guia, Senhor, a quem nós pudéssemos, ó Pai, acompanhar, ó Deus, seguir, Senhor. Porque antes, ó Deus, nós éramos como ovelhas desgarradas, ó Pai, perdidas, ó Pai, que andavam sem rumo, todas sujeitas, ó Pai, a serem mortas pelo lobo devorador, Senhor. Mas hoje, ó Pai, nós temos vida e temos vida em abundância, Senhor. Nós, ó Pai, fomos resgatados, ó Pai, pelo Teu Filho amado Jesus Cristo. O Teu Filho amado, ó Pai, em quem o Senhor se compraz, ó Pai, a quem o Senhor tem prazer, ó Deus. E eu te peço, Senhor, abençoe cada irmão aqui presente, ó Pai, abençoe essa igreja. Que cada irmão aqui, ó Deus, venha dia a dia tomar a sua cruz, ó Pai, carregá-la, ó Pai, e crucificar o velho homem, Senhor. E jamais negue a Ti, ó Pai, mas que dia a dia faça a Tua vontade, ó Pai. Busque Te servir de coração, Te servir verdadeiramente, Senhor. Até o dia que o Senhor virá nos buscar, ó Pai, e nos levar para a Tua glória, Senhor. E estaremos com o Senhor eternamente, ó Deus. Muito obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos.
Que Deus fortaleça e dê uma semana abençoada a todos. Amém?